Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Português para Concursos. Hoje, vamos abordar um tema que é essencial para a construção de frases corretas e claras, a concordância nominal. Entender como as palavras se relacionam entre si em gênero, masculino e feminino, e número, singular e plural, é fundamental para uma comunicação precisa e correta. Então, se preparem, que hoje vamos explorar as regras e alguns casos específicos de concordância nominal. Para começar, vamos entender o que é a concordância nominal. Basicamente, concordância nominal é a regra que estabelece a relação de harmonia entre os substantivos e os seus determinantes, como os artigos, adjetivos, numerais e pronomes. Em outras palavras, esses elementos precisam concordar entre si em gênero e número. Exemplo: a menina inteligente. Análise: aqui, o artigo a e o adjetivo inteligente concordam com o substantivo menina em gênero, feminino, e número, singular. Com a concordância nominal correta, conseguimos frases claras e gramaticalmente corretas. Agora que entendemos o conceito, vamos explorar as regras básicas de concordância nominal. Elas vão orientar a formação correta das frases, evitando erros comuns. Regra 1. O artigo, o adjetivo, o pronome e o numeral devem concordar com o substantivo em gênero e número. Exemplo: os alunos estudiosos, plural e masculino. Exemplo: as alunas dedicadas, plural e feminino. Regra 2. Quando houver mais de um substantivo, o adjetivo pode concordar com o mais próximo ou ir para o plural, se os substantivos forem do mesmo gênero. Exemplo: camisa e calça vermelha. Concordância com o substantivo mais próximo. Exemplo: camisa e calça vermelhas. Adjetivo no plural, concordando com ambos os substantivos. Regra 3. Quando os substantivos tiverem gêneros diferentes, o adjetivo vai para o masculino plural. Exemplo: o pai e a mãe amorosos. Essas são as regras gerais da concordância nominal. Vamos seguir com mais detalhes e exceções importantes. Como em toda regra, temos alguns casos específicos que podem trazer dúvidas. Vamos ver algumas situações que costumam aparecer em provas. Palavras como meio, bastante e só. Essas palavras mudam ou não de forma, dependendo do contexto. Exemplo: ela está meio cansada. Aqui, meio é advérbio e permanece invariável. Exemplo: ela comeu meio bolo. Aqui, meio concorda com o substantivo bolo. Adjetivo anteposto a substantivos no plural. Quando o adjetivo vem antes de substantivos no plural, pode concordar com o mais próximo ou ir para o plural. Exemplo: belas flores e jardins, ou bela flor e jardim. Numeral e substantivo. Quando usamos um numeral junto a um substantivo, eles devem concordar em número. Exemplo: 2 carros vermelhos e 2 canetas azuis. Concordância de locuções adjetivas. Locuções adjetivas, como a francesa, permanecem invariáveis. Exemplo: eles vivem à francesa. Esses casos específicos são importantes porque evitam erros comuns e permitem que as frases sejam construídas corretamente, mesmo em situações menos comuns. Agora vamos colocar o que aprendemos em prática com alguns exemplos de concordância nominal. Ver esses casos práticos ajuda a fixar melhor as regras e a entender como aplicá-las. Exemplo: 1. A casa e o jardim floridos. Análise: o adjetivo floridos concorda no plural com os 2 substantivos de gêneros diferentes. Exemplo 2. Meia hora de espera. Análise: aqui, meia concorda com hora em gênero e número, porque funciona como numeral. Exemplo 3. Eles ficaram sós. Análise: a palavra sós concorda com eles em número e gênero. Exemplo 4. As mesas e cadeiras novas. Análise: o adjetivo novas concorda com ambos os substantivos no plural.
Esses exemplos demonstram como a concordância nominal é essencial para a construção de frases corretas e coesas. Sempre preste atenção ao gênero e número dos substantivos e dos seus determinantes. Vamos revisar os pontos principais da aula de hoje. Concordância nominal consiste em harmonizar o gênero e o número dos substantivos com seus determinantes, como artigos, adjetivos, pronomes e numerais. Regras gerais. Concordância de gênero e número. Concordância com substantivos próximos e de gêneros diferentes. Concordância de palavras como meio, bastante e só, conforme o contexto. Casos específicos. Adjetivos antepostos e pospostos. Numeral e substantivo. Locuções adjetivas que permanecem invariáveis. Com esses conceitos em mente, você conseguirá estruturar frases que respeitam as regras da concordância nominal, uma competência essencial para garantir a clareza e correção gramatical nas provas de concurso. Essa foi nossa aula sobre concordância nominal. Lembre-se de que uma comunicação clara e precisa começa com o uso correto dessas regrinhas. Pratiquem com frases e exercícios para fixar o que aprenderam hoje. Na próxima aula, vamos abordar a concordância verbal, que também é um tema muito importante para os concursos. Bons estudos, pessoal, e até lá!